ser que respira te adora. Toda a criação, a natureza te adora, a natureza te adora. Uma vez nos rendemos aos teus pés, com uma atitude de devoção, ao erguermos as nossas mãos, queremos dizer que estamos rendidos, totalmente rendidos ao teu querer. Por isso vem e opera em nós o teu querer, opera em nós a tua vontade. Nós nos rendemos a ti. Será que aí no seu lugar você pode continuar exaltando aquele que vive e reina para sempre? Dê a Ele, dê a Ele, dê a Ele. Entregue tudo, entregue tudo. Yeah. Por isso
você pode erguer uma salva de palmas ao nosso Deus. Exalte aquele que vive e reina para sempre. Nos rendemos a Ti nessa manhã, Senhor. Nos rendemos a Ti nessa manhã, Pai. Obrigado por tamanha presença. Obrigado pela Tua santa e poderosa presença. Nós queremos continuar, Senhor, ligados, conectados com o céu e com a realidade que o Senhor tem para as nossas vidas. Querido, você pode sentar. Ai, Deus. Aleluia. Muito obrigado. Primeira Samuel, capítulo 7. Versículos 1 em diante. Ora baixou de cantar lá na bacia na namase. Era balaba baixou de cantar lá na babaço de andar na namase de andar lá na babaço. Ora balaba baixou de cantar na namaço na namamaira lá babaço. 3 horas da manhã eu acordei, olhei no relógio. Eram 3 horas da madrugada. Meu coração daquele jeito. Eu não tive domínio sobre a minha língua e comecei a falar em línguas. Este é um tempo onde o Espírito Santo quer tomar o controle total das nossas vidas. A ponto de nós não mais pensarmos aquilo que vamos falar, mas tão somente o Espírito Santo é quem falará por nós. 1 Samuel 7:1. A palavra diz assim: então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou na casa de Quiriate Jearim. E tantos dias se passaram e chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi somente a Ele, e vos livrará da mão dos filisteus. Senhor, essa é a Tua palavra, Pai. Eu oro nessa hora, Deus, para que o Senhor me dê graça e para que o Teu Espírito Santo possa ter o total controle de tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração nessa manhã, Pai. No nome santo de Jesus Cristo. Nós vemos aqui, nesse texto de 1 Samuel, glória a Deus. Obrigado, Senhor.
E hoje o Senhor falou para mim, pode pregar, filho. Nós vemos que a arca do Senhor, ela foi levada. A arca do Senhor, ela foi roubada do seu lugar. E quando nós, depois de termos passeado na palavra de Deus e termos entendido o porquê que aconteceu isso, o porquê que aconteceu de a arca ter sido levada pelo exército inimigo, pelos filisteus, nós percebemos que existia ali no coração de um homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus, um desejo ardente de trazer a arca novamente para o seu lugar de origem. E esse homem era Davi. Eu iniciei esse tempo com vocês aqui, e eu quero ser muito objetivo a respeito da importância que nós precisamos dar para a presença de Deus. E eu gostaria de trazer para vocês 2 paralelos a respeito da importância que eu e você precisamos ter para com a presença de Deus. Existem 2 classes. A classe daqueles que almejam a presença a todo custo, que fazem questão pela presença mais do que tudo na vida, que faz daquele texto que Davi diz, uma só coisa: eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em tua presença todos os dias da minha vida. Existem aqueles que almejam a presença do Senhor e abrem mão de tudo quando percebem que o Senhor está chamando para esse momento, para esse tempo de entrega, de conversa, para esse tempo de rendição na presença do Senhor. E eu vou dizer algo para você: a presença de Deus, ela não pode de forma alguma na nossa vida se tornar um ritual. Muito pelo contrário, nós precisamos entender que existe uma necessidade do Espírito Santo, e essa necessidade precisa ser a nossa necessidade, que é de nós praticarmos a presença de Deus onde quer que nós estejamos. Se tem uma coisa que eu sou constrangido, impactado, é a respeito da devoção que muitas outras pessoas têm aos seus deuses. Os muçulmanos, por exemplo, quando dá a hora de eles prestarem o culto deles ao Deus deles, eles podem estar onde eles estiverem, mas eles estendem ali aquele tapete especial, e eles sabem a direção onde fica o templo muçulmano, em direção a Meca, e eles se prostram ali, onde quer que eles estejam. Pode ser na fila de um banco, pode ser na fila de um hospital, pode ser diante de um afazer qualquer cotidiano da vida. Quando eles entendem que é um momento de eles prestarem o culto deles, ao Deus deles, eles param tudo, eles não se importam, eles simplesmente se jogam no chão e começam a fazer a oração deles. Muitas vezes nós adiamos o tempo que precisamos ter com o Senhor por causa de tantas outras coisas. Existe uma outra classe de pessoas que são aqueles que se familiarizaram com a presença de Deus. Repita comigo: familiarizar. Familiarizar. Aqueles que simplesmente se acostumaram com a presença do Senhor. Aqueles que tornaram a presença de Deus como algo qualquer, como um móvel qualquer, como um móvel da sala, como aquele sofá que muitas vezes você não percebe, como aquela televisão que muitas vezes você não percebe, porque está ali, porque você se acostumou, como aquele relógio de pulso que muitas vezes você nem percebe nem nota, como aquele acessório, como aquele brinco que muitas vezes você nem percebe que ele está ali, porque você se familiarizou. Às vezes você trata a presença de Deus como a tua esposa, que é alguém que está do teu lado e você se familiarizou com ela. E não é errado se familiarizar. O errado está você se acostumar, a ponto de muitas vezes não dar e não dirigir, e atribuir um jugo de valor à presença de Deus, que precisa estar acima e precisa vir primeiro de todas as outras coisas. Muitas vezes o sentimento de familiarização tira de nós o direito de atribuirmos o jugo de valor que as coisas precisam ter em nossas voltas, principalmente a presença de Deus. Quantos pais acham a coisa mais comum
muitas vezes, se relacionar com seus filhos. E não atribuem tanto valor aos seus filhos, porque simplesmente tornaram comum. Que dirá Deus? Vivemos um tempo onde existem aqueles que estão desesperados pela presença e aqueles que se familiarizaram com a presença de Deus. Ao qual grupo você vai se juntar? Eu quero chamar você para a responsabilidade de que esse evento vai acabar. Hoje é o último dia, como vai ser amanhã? O que você vai fazer para que o fogo que está ardendo dentro do teu coração continuar? O que você vai fazer com esse fogo para que ele continue queimando no teu coração na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo? E na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Apocalipse 4, a gente leu que os 24 anciãos e os 4 seres viventes, eles não se cansam de dizer ao Senhor que Ele é digno de glória, louvor e honra. Eles não se cansam de dizer ao Senhor que Ele é santo, 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 que Ele era, que Ele é e que Ele há de vir. Eles não se cansam. Nós temos cantado sobre trazer a realidade do céu para a terra, mas será se estamos dispostos a pagar um preço por isso? O preço de nós nos levantarmos do lugar de comodidade, o preço de nós muitas vezes irmos contra a nossa carne e dizermos para ela: carne, alma, eu te dou uma ordem agora. Eu não quero fazer outra coisa que não seja me prostrar diante da presença, porque a presença do meu Deus é melhor do que a vida. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Eu encontrei a tua presença. Davi queria a arca. A arca da aliança é um símbolo da presença manifesta. Ela era um móvel sagrado que ficava dentro do tabernáculo. Davi queria a arca. Ele estava disposto a tudo para resgatar a arca novamente para o seu lugar. Mas ela era uma caixa de madeira, madeira de acácia, uma madeira resistente, banhada a ouro. A arca, ela aponta para a pessoa do Senhor Jesus, nós sabemos disso. A madeira, ela simboliza a natureza do homem, a humanidade. Jesus, ele é plenamente homem, eu e você sabemos disso. A arca também, ela era coberta de ouro. O ouro na Bíblia simboliza a glória de Deus, a natureza divina. Jesus, ele era homem, também ele era Deus, plenamente homem, plenamente Deus, cheio da glória de Deus. Nós sabemos disso. Mas Davi, quando soube que a arca havia sido roubada, o seu coração se encheu de desejo de tê-la novamente. Davi queria que a presença de Deus voltasse a ser o grande diferencial. Quando ele foi em busca da arca, ele não estava buscando aquela madeira banhada a ouro, e nem estava buscando os utensílios que haviam dentro daquela arca. O que ele mais queria era a presença de Deus de volta. Quando Deus instrui Moisés a construir um tabernáculo, o desejo do coração de Deus era tão somente se estabelecer no meio do seu povo. Desde o início nós vemos o Senhor se importando em fazer parte do cotidiano do seu povo. No Gênesis,
Depois de ter criado tudo, ele estabelece ali um homem. E daquele homem ele faz uma mulher. E ele coloca sobre aquele homem a autoridade de governo. Dá a ele a capacidade de frutificar, de gerar. E a palavra fala que Deus visitava Adão. O seu maior desejo, sempre, desde o início, foi se relacionar com o homem. Mas o homem, por escolha, abriu mão dessa aliança. Que Deus vem mais uma vez com esse desejo de se estabelecer no meio do seu povo. Chama Moisés. Construa um tabernáculo, Moisés. Porque eu quero tabernacular no meio do meu povo. Porque eu quero voltar a ser o centro da atenção do meu povo. Moisés, com todos os detalhes, com todas as riquezas de detalhes na construção daquele tabernáculo, com todo o material de primeiríssima qualidade, constrói tudo aquilo que o Senhor havia ordenado para que ele construísse. O tabernáculo ali era dividido em 3 ambientes: o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. E nós sabemos que no santíssimo lugar, ali naquela arca, a presença de Deus repousava. E a maneira de Deus de habitar no meio do seu povo, de tabernacular no meio do seu povo, por causa do desejo ardente de Deus se relacionar com o seu povo, ele sempre fez de tudo. E Davi, porque ele entendia a importância que Deus dava para o seu povo, ele não estava contente em saber que a arca havia sido arrancada do meio do arraial do povo de Deus. Existia um desespero no coração de Davi de trazer novamente a glória do povo de Deus. E ele não mede esforços para ir atrás, não de um pedaço de madeira, porque o que ele mais queria era poder ter novamente a glória, por ele entender que o que Deus queria era se relacionar com o seu povo. Mas o outro retrato é que quando a arca, quando foi roubada, quando ela estava ali na casa de Abinadab, a palavra fala que passaram 20 anos e a arca estava ali. Os filhos de Abinadab, Uzá e Aio, cresceram diante daquela arca. Eles ignoraram a presença de Deus que estava estabelecida naquela arca. Eles se familiarizaram e trataram aquela arca como se fosse um móvel qualquer. E a palavra fala que esse foi o tempo, 20 anos na casa de Abinadab. Quantos anos os filhos de Abinadab tinham quando conduziram a arca de volta para Jerusalém? Existia, meus irmãos, uma realidade, existe aqui uma revelação do Senhor para as nossas vidas. Existe um convite do Pai para que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. E a palavra fala que quando Davi conseguiu resgatar a arca, o povo começou a festejar e a celebrar, porque a glória de Israel voltara. E enquanto eles estavam transportando aquela arca,
Aqueles que se familiarizaram com a presença de Deus não davam a mínima para a presença de Deus. Aqueles que estavam crescendo diante daquela presença, diante daquele móvel, 20 anos. Eu imagino usando aquela arca para sustentar coisas. Talvez fazendo daquela arca um lugar de apoio para objetos. E a palavra fala que enquanto eles estavam transportando, o carro que transportava, a carroça que transportava a arca passou em cima de uma pedra e ela tombou e a arca parecia que ia cair. Uzá vai tentar ajudar, vai tentar apoiar. E quando ele toca, a palavra diz que ele morre. Ele morre. E ele cai morto. E sabe o que isso me faz lembrar? Se familiarizar com a presença de Deus é tão somente querer experimentar daquilo que Ele pode fazer. Isso me faz lembrar a palavra que diz que quando estão as ovelhas e os bodes diante do Senhor, e a palavra fala que quando o Senhor vai separar o seu povo daqueles que não são o seu povo, quando Ele vai chamar o seu povo para entrarem no seu descanso, muitos dirão: Senhor, Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome, Senhor, eu ministrei louvor, em teu nome, Pai, eu toquei um instrumento, em teu nome eu fiz tanta coisa. E talvez esses que não eram desesperados pela presença, mas se familiarizaram com a presença, ouvirão da boca do Senhor: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Muito mais do que experimentar do mover, é necessário conhecer o Deus Todo-Poderoso. Muito mais do que participar de um evento, é necessário todos os dias conhecer ao Deus Todo-Poderoso. Nessa manhã o Senhor chama a sua atenção para isso. Hoje é o último dia dessa conferência e nós estamos sendo despertados. Mas durante a semana seremos convocados a ter um posicionamento. E diante de tantas tentativas que o Senhor Deus teve, nós vemos o povo celebrando porque a presença voltou. A presença voltou. Se tem uma coisa que o Senhor ama, é se mover no meio dos louvores do seu povo. E a jornada de Deus, ela não para. O Senhor continua. Os seus olhos passeiam por sobre a terra para mostrar-se forte àqueles cujo coração é totalmente dele. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos um povo que experimentava dos sinais, dos prodígios, das maravilhas do Senhor. E logo depois estavam negando, pecando contra o Senhor, trocando o Senhor por outros deuses. E foi essa sequência de situações que aconteceram no decorrer do tempo. O Senhor tinha uma promessa para Davi. A palavra fala que quando ele trouxe a arca, ele levantou uma casa, um tabernáculo para o Senhor, e ele instituiu ali homens que pudessem
adorar ao Senhor 24 horas, estivessem ali servindo ao Senhor e adorando a Ele, mas existia uma promessa da construção de um palácio para Deus, e Davi não pôde construir. E essa promessa veio para Salomão. E ao longo da história nós vemos os homens, os profetas, muitos deles se corrompendo, muitos deles pecando, muitos deles por ora desesperado, ora se familiarizando com a presença. Mas o anseio do coração de Deus, de tabernacular no meio do seu povo, de ter relacionamento com o seu povo, não parara por ali. Nós vemos o Senhor com esse desespero de tão somente compreender a sua criação. Ele decide vir em forma de homem. Ele decide se identificar com seus filhos. Ele abre mão do título de ser Deus e desce. Nós vemos em Jesus um Deus que segue com o seu plano de se relacionar com o seu povo. Um Deus que segue com o seu plano de abrir os olhos do seu povo, de apontar para o seu povo um caminho de rendição e de redenção. Nós vemos Jesus pregando o Evangelho, vemos Jesus curando os enfermos, vemos Jesus que veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mesmo Jesus tendo vindo, mesmo Jesus tendo estado nessa terra, pisado nessa terra, abrindo os olhos da humanidade, pregando o Evangelho do Reino, pregando as boas novas do Reino, mesmo Ele tendo vindo para os seus o rejeitaram. Mesmo as pessoas vendo Jesus operando sinais e maravilhas e prodígios, mesmo assim elas desconfiavam de que Ele era o Filho de Deus. Mas Deus, Ele não perde o controle. Ele não perde o controle. Existe um desejo ardente no coração do Pai de se relacionar com o seu povo. Povo este que o trocou pelo pecado ali em Adão, se desconectando, quebrando a comunhão, e ele vê essa esperança em Jesus. E nós conhecemos a história. Somente por meio do sacrifício de Cristo, o homem poderia voltar a ter comunhão com Deus. Jesus é crucificado, é ressuscitado. Os seus discípulos pensavam que era o fim, mas não era o fim. Era só o início de uma história gloriosa, de uma realidade esmagadora. Deus segue com o seu plano. Aquele que um dia estabeleceu Adão e Eva em um jardim, e que todos os dias ia visitá-los, não se contentou em somente visitar. Ele decide habitar dentro de nós. Jesus, quando foi assunto aos céus, ele disse: olha, eu estou indo preparar morada para vocês, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou estabelecer uma nova madeira e repousar sobre ela a minha glória. Não, eu não vou fazer mais isso, porque esse plano não deu certo lá atrás. Não deu certo. Eu não vou mais estabelecer somente um sumo sacerdote para que ele adentre e queime e ofereça sacrifício no Santíssimo Lugar. Eu não vou fazer mais isso, porque isso não deu certo. O que eu vou fazer agora é muito maior que isso. Eu vou enviar um outro Consolador.
E Ele vai ensinar vocês a respeito de tudo, tudo, tudo. E vai ensiná-los sobre todas as coisas. Ele vem para habitar dentro de vós. O Deus que um dia se apresentou à humanidade, que tabernaculou no meio do seu povo, decide morar dentro de mim e você. Mas a escolha, ela ainda é uma realidade hoje. Ele nos prometeu, em Atos 2 se cumpriu a promessa. O Espírito Santo veio, estavam todos reunidos e o Espírito Santo veio. Um som de vento veemente, impetuoso veio. Línguas repartidas como que de fogo pousava sobre a cabeça. E todos foram cheios, todos foram cheios, cheios da presença, cheios do Espírito, cheios da glória. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: olha, saibam disto, o corpo de vocês é o lugar da habitação, é templo do Espírito. Deus, que não usurpou ser igual a Deus, esvaziou-se, humilhou-se, mudou a história, abriu mão de tudo para viver como um de nós. Morreu, ressuscitou e decidiu não mais habitar em estruturas feitas por mãos humanas. Decidiu habitar e morar numa estrutura tecida por suas próprias mãos, tecidas por suas próprias mãos. Espírito de Deus habita entre nós. Espírito de Deus habita entre nós. Não caleis a voz do Espírito Santo. Não caleis a voz do Espírito Santo. Não caleis a voz do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Não apaguem, não apaguem, não apaguem aquele que decidiu habitar em você. Não apaguem, não apaguem, não, 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 não. Dê a voz para o Espírito Santo. Dê a voz para o Espírito Santo. Dê a voz para o Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Nessa manhã o Senhor coloca diante de você duas escolhas: a vida e a morte.
Escolhe, pois, a vida, vida no Espírito, vida no Espírito, vida no Espírito, vida no Espírito. Se você decide viver no Espírito, você cala a voz da concupiscência da carne. Se você vive uma vida no Espírito, a carne não tem voz, a carne não tem voz. O pecado não terá domínio, o pecado não terá domínio, porque o Espírito habita. Não apagueis a voz do Espírito Santo. Nessa noite eu clamo a Ti, Senhor, nessa manhã, para que Teu Espírito gere em nós um coração desesperado. Sabe quando você era adolescente e convidava um amigo para dormir na tua casa? Você desejava que durante a madrugada vocês não dormissem, mas continuassem conversando, assistindo ali um filme, jogando videogame, porque você queria curtir a presença do seu amigo, um amigo que você estava com saudade, amiga que você estava com saudade, tanto tempo você não via, e existia uma saudade tão grande no seu coração, e o teu desejo era curtir aquele amigo, curtir aquela amiga, a ponto de vocês não perderem tempo com outras coisas, a não ser ouvindo um ao outro, brincando um com o outro. Esse amigo mora aí, esse amigo está aí dentro de você. Ele te convida, ele bate a porta do teu coração todos os dias. O pulsar do teu coração é esse amigo batendo a porta, batendo a porta, batendo a porta, batendo a porta, batendo a porta e perguntando: deixa eu entrar pra cear e mudar a tua história de uma vez por todas, de uma vez por todas. Pare de buscar fora aquilo que está dentro de você. Eu quero fazer parte da geração desesperada pela presença. Eu não quero me familiarizar com a presença de Deus e simplesmente torná-la comum. Eu quero ser desesperado pela presença. Eu não quero que a presença de Deus na minha vida perca o brilho, perca o entusiasmo. Eu não quero. Eu não quero mais negligenciar a presença de Deus. Davi, quando pecou no Salmo de número 51, eu quero que você se coloque de pé aí no seu lugar. Ele já tinha consciência do Espírito Santo. E quando ele é confrontado pelo profeta, diante do pecado que ele havia cometido, ele faz uma oração para o Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E existe uma consciência que já havia no coração de Davi. Ele diz: segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal. Purifica-me como sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados. E ele vai continuando falando. Ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova em mim um espírito reto. E aí ele diz: não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não viveu o privilégio que eu e você hoje temos. É um privilégio, precisa ser importante, precisa ser valorizada essa verdade de que o Espírito mora em nós. É importante, é um privilégio, a verdade de que o Espírito Santo habita e mora em nós. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Verdade que ele já desceu e habita em nós, mas vamos. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Clame a ele, Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Vamos dar voz ao Espírito Santo. Vamos dar voz ao Espírito Santo. Voz ao Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa ele agir. Deixa ele comandar. Deixa ele controlar. Deixa ele te encher e te levar a uma nova dimensão. Deixa o Espírito Santo te tomar. Deixa o Espírito Santo te tomar.
Ti a direção que o Teu Espírito tem para nós nestes dias. O desejo do coração de Deus para os seus filhos destes dias é que muito mais que você, ao ser cheio do Espírito, num culto como esse, talvez cair no poder do Espírito. O desejo do coração do Pai é quando você se levantar, você tem um compromisso de andar no Espírito, de andar no Espírito, de andar no Espírito, de andar no Espírito. Esse é o desejo. Vivemos no Espírito. Vemos a dimensão do Espírito. O Brasil precisa de uma igreja mais espiritual. Uma igreja que entenda que as suas armas não são carnais, mas espirituais. Só alinhados com o Espírito teremos descoberto diante dos nossos olhos as artimanhas do maligno, para vencermos no poder do Espírito de Deus, no poder do Espírito de Deus, no poder do Espírito de Deus. É o poder do Espírito de Deus, é o poder do Espírito de Deus, é o poder do Espírito de Deus, no poder do Espírito de Deus, no poder do Espírito de Deus, no poder do Espírito de Deus. É o poder do Espírito de Deus, é o poder do Espírito de Deus, é o poder do Espírito de Deus, do poder do Espírito de Deus, no poder do Espírito de Deus, no poder do Espírito de Deus. É o poder do Espírito
para viver o teu poder, Espírito Santo de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que nasce como vem como em Pentecoste, e enche-me de novo, Espírito Santo, Espírito, Espírito, Espírito Santo, que nasce como vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me, Espírito Santo, Espírito Santo, vem nasce, Espírito, Espírito, que nasce como vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. E mais uma vez, Espírito, Espírito, Espírito de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, nós declaramos que tu és bem-vindo sempre aqui, tu és bem-vindo sempre em nós, tu és bem-vindo conosco. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo ali, quietinho? Josemar, diz para o meu povo que eu não quero ser aquele agasalho que quando está frio ele pega lá para ser aquecido, mas eu quero ser aquela roupa íntima que você não larga ela nunca, que você está com ela sempre. Eu busco e quero intimidade com o meu povo. Não veja Deus como aquele coisinha que você pega quando você acha que está na hora. Não, eu preciso dele, mas eu não quero ele só porque eu preciso, porque ele é tudo para mim, ele eu amo. Há uma ardência no meu coração, um anseio no meu e no seu coração por ele. Então, queridos,
anseie a presença de Deus. O salmista vai dizer assim: como a corça anseia por águas, eu anseio por ti, ó Deus, em viver tua presença, em andar na tua presença, em caminhar contigo. Você foi abençoado? Foi bom? Mas o que o Lucas disse aqui é uma realidade. O que vem depois sempre vai ser melhor. Ontem o culto acabou quase 10 horas da noite. Eu não sabia como acabar um culto daquele. O mover de Deus, a graça de Deus. Há momentos que a gente não sabe. Mas eu sei que você está satisfeito da graça de Deus, amém? Da presença. Mas você também quer comer um feijãozinho com arroz, não quer? Mas eu quero convidar você para a noite. Pastor Tião continua aí conosco, vai fazer o louvor logo mais. Pastor o Gilberlan Pereira vai estar aqui pregando para nós. Quantos aqui querem salvar vidas? Avivamento é salvação presente. Você conhece alguém que está precisando reativar o fogo de Deus? Você conhece? Ligue para essa pessoa. Primeiro, ore. Você de casa, quero convidar você para estar aqui à noite. Mas ore e ligue para alguém. Diga, ó, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Alguma coisa vai sacudir você. Convide e deixa o Espírito Santo fazer a obra. Você vai fazer isso? Diga amém. Seu amém está fraco. Você vai fazer isso? Diga amém. Irmãos, a presença de Deus faz a diferença na nossa vida. A presença de Deus faz a diferença aonde ela é manifesta. Isso vai acontecer porque é promessa de Deus. Amém? Pastor Tião, tem alguns livros aqui que nós temos aqui, poucos, 5 ou 6 será? Esse livro é um livro que conta não simplesmente um testemunho, mas uma prova de um Deus que, quando se envolve conosco, Ele faz a diferença. Talvez você não tenha tido nenhum problema na sua infância com seus pais, como eu. Nunca tive. Meus pais foram o cara mais fantástico, a mulher mais fantástica. Não tive problema nenhum. Mas esse livro me ensinou a tratar situações que vêm a mim. Então nós temos apenas 6 livros aqui. Nem as 5. Custa R$25. É R$25, não é isso? Então, faça isso. Abençoe a vida de alguém, tá? Vai estar lá atrás, pastor Hélio. Amém. Olha para alguém e diz assim: ainda tem mais. À noite. À noite. Venha, queridos, olha, chega aqui no horário 6h30 para você aproveitar bastante. Isso. Ainda nós temos lá atrás a nossa, recadastramento. Você que é membro dessa igreja ainda não se recadastrou, vai lá atrás, tá bom? Bom dia, bom almoço, que Deus abençoe rica e abundantemente. Vai lá no nosso recadastramento, faça o seu recadastramento.